Deus abençoe. Bom dia a todos, que Deus abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém, queridos? Aproveitando que já estamos de pé, eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro das Gênesis, capítulo de número 13. Gênesis, capítulo de número 13. E eu gostaria de ler a partir do verso de número 1 até o verso de número 9. Registra assim a palavra do Senhor. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos que fales aos nossos corações. Teu Espírito Santo esclareça o texto, direcione as nossas necessidades. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos sobre o sacrossanto nome de Jesus, a quem amamos, a quem servimos, a quem seguimos, a quem proclamamos e a quem aguardamos. É em nome dele que a ti oramos. Amém e amém. Podem, por favor, tomar os seus assentos. O título da mensagem de hoje se denomina Ló e os sete grandes erros na vida ministerial. Eu gostaria de falar então, começar falando a respeito do primeiro dos erros, que Ló não soube lidar com o seu sucesso e permitiu passivamente que os seus liderados contendessem contra os liderados de Abrão. Voltemos ao texto e leamos o versículo 5, 6 e 8. Diz assim: Ló, que é com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita, e se você for para a direita, irei para a esquerda. Se entende que Ló era uma pessoa que, acompanhando a caravana de Abrão, estava debaixo de sua liderança. O chamado fora para Abrão, a mobilização em Ur da Caldeia foi de Abrão. Abrão então levou a sua equipe e dirigiu aquela equipe. Mas se entende então que Abrão era mais próspero que Ló. E Ló já era uma pessoa com recursos, possivelmente, mas continuou prosperando ali. O problema que acontece é que, havendo a prosperidade na vida de Ló, ele não soube lidar com a sua equipe, não soube lidar com aqueles que estavam debaixo da sua liderança, e aí começou a haver um conflito entre lideranças nas mesmas localizações para onde eles iam. Então, antes da tomada de Abrão para que Ló tomasse uma decisão, nós devemos entender um pouco esse contexto. E o contexto é que Ló não soube administrar os seus liderados e permitiu que eles agissem de maneira independente, a tal ponto de haver um conflito. Meus amados irmãos, submissão é algo muito sério. É algo mais sério do que muitos imaginam, principalmente aqueles que têm tido prosperidade, que têm tido crescimento,
que têm sido sucedidos de uma maneira ampla, de crescimento em seus ministérios. Nós sabemos que temos que nos sujeitar a Deus, Mateus 6 fala sobre isso. Nós sabemos que temos que sujeitar aos nossos pais, Efésios 2 fala sobre isso. Nós sabemos que devemos sujeitar aos nossos pastores, nós sabemos isso por Hebreus capítulo 13, versículo 7. Mas 1 Pedro, capítulo de número 2, ele fala que nós devemos sujeitar aos nossos patrões. O termo grego usado ali, em muitas versões traz esse termo, é kyrioi, de kyrios, Senhor. Ou seja, aqueles que estão acima de nós. O problema então que nós começamos a perceber, do conflito daqueles que tinham liderança debaixo da autoridade de Abraão, que eu creio que fossem mais além de Ló, mas o problema do rebanho de Ló é a passividade dele. E houve então desentendimento. Veja o versículo 7, houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Ló, a primeira falha dele, e eu estou falando dos 7 erros na vida ministerial, o primeiro erro dele foi ser passivo em relação aos seus liderados, conquanto a liderança deles estarem abaixo da liderança de Abrão. A passividade é algo terrível. Eli falhou porque foi passivo, 1 Samuel capítulo 3 fala sobre isso. Os discípulos de Getsemane falharam, Mateus capítulo 26, e no 27 fala, Pilatos também falhou, sendo passivo no seu julgamento. A Bíblia condena muito a passividade das pessoas, quando elas, sabendo que devem fazer algo, não fazem, simplesmente se ausentam e deixam as coisas acontecerem, quando na verdade não podemos ser omissos em nossas obrigações. Se nós percebemos que ministérios, equipes ministeriais estão começando a agir de maneira independente da liderança da igreja, e se você que ouve essa mensagem é um pastor auxiliar que começa a agir dessa forma, que você fique atento. Por quê? Porque aquilo que se chama de passividade no ministério em relação à não submissão plena ao líder, ela gera aquilo que se chama rebelião passiva. Veja o que diz Tozer no livro O Homem Morada de Deus. Nada destrói mais a comunhão do que a rebelião silenciosa do coração contra a autoridade espiritual. Tozer é um homem que escreveu muito, é um homem que produziu muitos livros, são mais de 240 escritos, mas ele fala essencialmente sobre isso, sobre o problema. Não estou falando de autoridades que estão em pecado, não estou falando, e tem os princípios de autoridade que nós conhecemos, a autoridade imperial, que é de Deus, a autoridade constitucional da Bíblia, a autoridade da consciência, o 4º nível, a autoridade delegada, só está em 4º nível a autoridade delegada. Nós sabemos então que existem limites para isso, mas agindo o homem de Deus de maneira correta, nos princípios bíblicos, modelares a doutrina bíblica, nós devemos prestar submissão a eles. Não podemos ser passivos quando os nossos liderados começam a agir de maneira independente da nossa liderança. Então, essa comunhão, ela pode ser destruída. O grande erro de Ló foi que os líderes não podem agir com independência. Independência é uma coisa, autonomia é outra coisa. Claro que nós devemos dar autonomia para o líder de jovens, para o líder de casais, para o líder de vários setores ministeriais. Eles têm que ter certa autonomia, claro que tem, mas não podem ter independência da igreja. Por quê? Porque a igreja que Deus colocou sob a sua responsabilidade é uma igreja, não são várias igrejas. Não existem igrejas dentro da igreja, não existe a igreja de jovens que anda de maneira independente da igreja, da liderança que ali está. E o primeiro erro de Ló foi esse. Foi ele ser passivo em relação à sua liderança. E aí nasce o orgulho. Por quê? Porque muitas vezes nós vemos, o meu ministério está crescendo mais do que a igreja. Não, porque eu prego melhor que o pastor. Porque eu tenho mais vidas do que aqueles que estão sob a pregação do pastor da igreja. E aí o orgulho vai se infiltrando na sua vida e muitas vezes mascara um homem espiritual no púlpito com um homem orgulhoso no seu interior, que precisa ser crucificado. O grande problema, David Wilkerson fala que o maior problema, e eu cito a frase dele em A Cruz e o Punhal, o maior inimigo do cristão não é o diabo, mas o seu próprio eu não crucificado.
Amados irmãos, existem 4 crucificações, além da de Cristo mencionada na Bíblia. Nós precisamos ter 4 crucificações. O nosso eu tem que passar por 4 crucificações. Nós não podemos esquecer isso. Romanos capítulo 6, Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 6. Romanos capítulo 6, ele vai falar sobre crucificarmos o velho homem. Gálatas capítulo 2, fala que nós devemos ser crucificados com Cristo. Gálatas capítulo 5, devemos crucificar a nossa carne. Gálatas capítulo 6, nós devemos crucificar, estar crucificados para o mundo. Ou seja, nós, se não crucificarmos o nosso ego, nós permitiremos que a carne venha a reger a nossa vida. E nós devemos ser homens espirituais e não homens carnais. O apóstolo Paulo, ele fala sobre 3 tipos de pessoas que existem na igreja. Paulo fala, e todas elas em 1 Coríntios. Existe o homem carnal, existe o homem natural e existe o homem espiritual. O homem carnal, ele é regido pela sua carne, ele é regido pelas suas emoções, ele é regido pela sua raiva, pelo desejo de vingança, pela inveja, pelo ciúme, pela insegurança. Esse é o homem carnal. O homem natural, ele busca as coisas de Deus, mas ele não tem profundidade com Deus, não tem comunhão com Deus, não tem relacionamento íntimo com Deus, e tem um homem espiritual. E esse homem espiritual, ele consegue discernir as coisas espirituais. Isso só acontece quando nós somos crucificados, quando o nosso eu é crucificado. E aí, meus amados irmãos, esse é o primeiro grande erro na vida ministerial. Deixarmos que o nosso ego, ele venha reger o nosso interior. Deixarmos que o nosso velho homem, ele venha prevalecer contra o novo homem que teria que ter sido nascido no batismo nas águas. Então, nós devemos olhar, cuidar, para que esse espírito não venha florescer em nosso coração. Há um segundo. Obrigado, bispo. Segundo grande erro na vida ministerial, que nós podemos perceber em Ló. Ló decidiu pela aparência, sem consultar o Senhor. Veja o que diz os versículos 10 e 11. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Eu vou repetir o texto do início. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Nós devemos, antes de tomar qualquer decisão, consultar não o nosso coração, mas consultar o Senhor. A Bíblia fala em Jeremias capítulo 5, que o nosso coração é rebelde. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, que o nosso coração é cego. Mas tem um texto em Jeremias capítulo 17 que diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Ló, ele olhou as campinas, ele viu o verdejante que havia ali diante dos seus olhos, o verdejar daquelas campinas. Ele falou, eu vou para ali. Ele não consultou o Senhor. Muitas vezes isso acontece conosco, e esse é um erro que muitas vezes ecoa no nosso ministério. Decidirmos pelos olhos. Ainda que as coisas sejam atraentes, ainda que oportunidades surjam, nós devemos colocar diante do Senhor. Temos que dominar nossa ansiedade. Ele agiu de maneira diferente do que Abraão. Veja o que diz o texto, ali em Gênesis capítulo 13, do 1 ao 5, e versículo 11. Abraão saiu do Egito e foi para Neguebe, ele com a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro havia armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. Veja a postura de Abraão. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Agora veja a postura de Ló no versículo 11. E então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. O erro de Ló é tomarmos decisões pautadas em nossas emoções,
ou na voz das pessoas que nos cercam, ao invés de colocarmos isso em oração. Quando fazemos isso, meus amados irmãos, nós muitas vezes ferimos pessoas. Muitas vezes, o pastor, que deve ser aquele que leva a cura, ele machuca pessoas, eles ferem a obra de Deus. A Bíblia, o Leonardo de Ravenhill, um dos meus autores que mais fala ao meu coração, no livro Porque Tardo o Pleno Avivamento, ele diz o seguinte: homens que não oram, não são dirigidos pelo Espírito, são guiados por suas vontades e acabam ferindo a obra de Deus. Muitas das feridas na obra de Deus são causadas porque nós não oramos. Nós decidimos, agimos, orientamos, e na verdade muitas vezes ordenamos, mas não oramos antes de fazê-lo. Então muitas vezes quem está falando não é o Espírito de Deus, é a nossa carne. O segundo grande erro na vida de Ló foi esse. Veja a postura de Moisés, quando ele desce do Sinai, ele vê o povo adorando o bezerro de ouro. Êxodo capítulo 33, versículo 13 diz, Moisés falando: agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho. Peço que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te de que essa nação é o teu povo. Moisés buscou orientação de Deus diante da crise, a crise do bezerro de ouro. E o que nós fazemos diante da crise? Nós consultamos que pessoas? Claro que vamos conversar com nossas esposas, compartilhamos com nossos pastores e amigos, mas a grande questão é, em primeiro lugar, a quem você consulta. Porque muitas vezes, amados irmãos, Deus não nos vai levar às campinas de Sodoma, vai nos levar a montanhas, vai nos levar a vales, até mesmo vai nos levar a desertos. Esse foi o segundo grande erro ministerial que nós aprendemos com a vida de Ló. Há um terceiro grande erro ministerial que nós aprendemos com a vida desse homem. E o terceiro erro é: Ló se aproximou muito do ambiente do pecado e ali decidiu se fixar. Versículo 12 desse capítulo diz: Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar na cidade da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Note o texto: e ia armando as suas tendas até o quê? Sodoma. Ele começou nas campinas e ele vai vendo, não, Sodoma tem mais oportunidades, Sodoma tem mais chances de eu, enfim, prosperar, continuar próspero, fazer meus negócios. E ele vai colocando as suas tendas cada vez mais próximo de Sodoma, ainda que soubesse que Sodoma era uma terra de grandes e maus pecadores. Apesar da má fama de Sodoma, Ló não se preocupou com isso. E quando nós vemos isso, nós temos que pensar na família de Ló. Ele não se preocupou nem com a questão da fama de uma cidade muito pecaminosa, mas ele não se preocupa com a sua própria família. Meus amados irmãos, muita aproximação é um perigo, porque muitos vão se aproximando demais do pecado, permitindo concessões, permitindo pequenos pecados entrando em suas vidas, conquanto que não sejam grandes, conquanto que não sejam notórios, contanto que não tenha uma publicidade grande, mas no secreto você vai permitindo que situações aconteçam em sua vida, e você vai afetando a sua vida, e você vai sentindo que aquela unção vai se esvaindo. Por quê? Porque você está armando as suas tendas próximo demais de Sodoma. Existe eu não sei se é uma anedota ou se é uma história real, sobre a rainha da Inglaterra. Nos tempos antigos, antes dos carros, ela andava de carruagem, e o cocheiro, o condutor da sua carruagem, era um homem de extrema confiança. Até que esse homem morre. Então o parlamento se reúne e fala o seguinte: olha, nós vamos ter que contratar um novo cocheiro para a rainha. Tem que ser um homem de muita confiança. Então vamos fazer uma entrevista aqui no Reino Unido e vamos procurar os melhores cocheiros. E aí então definem 3 e falam: vamos entrevistar os 3. Entrevistam o primeiro,
eles falam o seguinte: olha, a rainha costuma ir no verão lá para a Escócia, mas no trajeto tem uma montanha e tem um trecho mas muito estreito. Você garante a segurança da rainha a qual distância do precipício? E aí o primeiro cocheiro que é entrevistado, ele fala: olha, eu garanto a segurança da rainha com 50 centímetros de distância. Eles ficaram impressionados: oh, mas é uma curva, precipício. Não, mas eu garanto, com 50 centímetros de distância, a rainha está segura. Ok, muito obrigado, chama o segundo. O segundo candidato vai ser entrevistado, ele fala o seguinte: não, eu garanto a segurança da rainha a 10 centímetros do precipício. Eles ficam impressionados, alguns até aplaudem, ficam maravilhados. E aí chamam então o terceiro. E o terceiro fala o seguinte: não, eu garanto a segurança da rainha a 1 metro de distância. Saem os 3 entrevistados e o parlamento decide por chamar e contratar aquele que garantia 1 metro de distância. Ora, por que não chamaram o que garantia a segurança da rainha a 10 centímetros do precipício e sim de 1 metro? Porque não se deve arriscar quando se está muito próximo do precipício. Não se devia arriscar a vida da rainha pela vaidade do cocheiro, pelo orgulho do cocheiro, pelo fato dele pensar que isso não aconteceria com ele. Nós devemos ter muito cuidado nesse grande erro que existe, de pensar: isso não vai acontecer comigo, eu estou livre desse tipo de tentação. Richard Sproul, ele tem uma frase muito interessante no livro A Santidade de Deus, que ele diz o seguinte: a queda espiritual é sempre precedida por um momento em que o homem diz: comigo isso nunca acontecerá. Aí nos lembramos de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12: aquele pois que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Sproul falava isso para os seus pastores nesse livro, que é um livro que ele aborda muito essa questão, que a santidade não é apenas um momento na nossa oração, não é apenas um momento que nós estamos no meio de um retiro e orando, clamando ao Senhor, não é apenas um momento que nós estamos numa reunião de poder no meio de um culto, não. A santidade é um estado que deve nos acompanhar na segunda-feira em nossa casa, à noite em nossa casa, no meio do nosso trabalho. Então o Sproul falava: olha, é um erro. A queda espiritual, diz o texto que nós lemos aqui, ela vai acontecer no momento que você vai falar: isso não vai acontecer comigo. Nós temos que cuidar e não podemos nos aproximar demais do precipício. E esse foi o terceiro grande erro de Ló. O quarto grande erro que nós aprendemos com Ló é porque Ló não lutou pela preservação de sua família, maravilhado diante do sobrenatural. Veja o que diz os versículos 1, 2 e o 4 a 8. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhe disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui para fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-as atrás de si e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Há pessoas que se encantam tanto com o sobrenatural, que negligenciam as suas responsabilidades primordiais. Ele ficou encantado com aqueles anjos, ele ficou encantado com aquele momento, e naquele momento que as pessoas queriam abusar daqueles anjos, ele falou: eu tenho as 2 filhas, podem fazer o que vocês quiserem com isso. O que é isso? O que é isso? Nós muitas vezes perdemos o foco
e pensamos que a vida ministerial na igreja é mais importante que a vida no lar. Nós oferecemos nossos filhos para o mundo, então, enquanto tentamos resgatar outras pessoas do mundo, nós quebramos as responsabilidades. Então, nós devemos ter muito cuidado com isso. Tony Evans, ele diz o seguinte, no seu livro Homens do Reino: a moralidade de Ló se deteriorou lentamente, até que ele passou a enxergar o pecado com naturalidade. É o destino de quem tenta servir a dois senhores. Mateus 6. A responsabilidade pastoral, amados irmãos, não anula a responsabilidade paternal. Você pode ser um excelente pastor, mas se você falha com a sua família, você falhou em tudo. 1 Timóteo capítulo 3, ele fala dos conselhos, ele fala o seguinte ao episcopado: olha, é necessário que governe bem a sua casa, pois como irá cuidar da casa de Deus bem, se não cuidar bem dos seus? E isso se estende a todos nós devemos ter esse texto. Claro, há momentos que os filhos vão tomar suas decisões, eles têm livre-arbítrio. Claro que Ezequiel 18 vai falar, os filhos, os pais não vão pagar pelo pecado dos filhos, nem os filhos pelos pecados dos pais. Eles vão tomar suas decisões, disso você fique livre, não se culpe por isso. Mas o importante é você fazer o seu melhor. Deuteronômio 6, ensiná-los, instruí-los na obra do Senhor. E aí, nós possamos então entender que devemos olhar para o reino, devemos olhar para a igreja, devemos olhar para as ovelhas, mas jamais podemos entregar nossos filhos por causa de anjos que apareçam. Não é isso que Deus quer. Por causa do sobrenatural, você entrega a sua família. Por causa do chamado do reino de Deus, do ministério, você entrega a sua casa. Esse é o quarto grande erro na vida ministerial que nós aprendemos com Ló. Há um quinto grande erro dos 7 que eu gostaria de comentar nesta manhã, que Ló não tinha credibilidade em seu testemunho. Veja o que diz o versículo 14 do capítulo 19. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ele fala, os anjos falaram que vão destruir a cidade, saiam logo. E eles ficaram rindo de Ló. Você está brincando conosco. Por que eles riram de Ló? Porque Ló não tinha credibilidade nenhuma como homem espiritual. A minha pergunta e a minha questão, e a questão a ser colocada para reflexão individual, é: quem acreditará em nós se vivermos uma vida pecaminosa? A eloquência em nosso púlpito nunca vai ser um contrapeso à inconsequência de nossos atos, ao proceder de nossa fala. Nossa casa, como tem sido nosso testemunho? Como tem sido nosso testemunho no nosso trabalho? E eu faço mais uma pergunta a vocês. As pessoas nos respeitam quando estão ouvindo a pregação, quando estamos no púlpito. Nos respeitam por isso. As pessoas muitas vezes nos respeitam porque estamos trajados com um colarinho clerical, com a Bíblia no braço. Elas tendem a nos respeitar por isso. Mas a grande questão é que quando nós não estamos vestidos assim, quando não estamos no púlpito, as pessoas olham para nós e dizem: esse verdadeiro é um homem de Deus, verdadeiramente é um homem de Deus, como aquela mulher falou para Eliseu. Será que pelo seu linguajar, pelo seu pensar, pelo seu conversar, pelo seu agir, pelas suas decisões, no seu trabalho, as pessoas podem dizer: esse é um santo homem de Deus? Ou será que quando você, não estando no púlpito, fala: olha, mas Deus vai fazer isso, as pessoas vão rir de você? Por quê? Porque você não tem credibilidade. Nós devemos ter a credibilidade mesmo antes de estarmos no púlpito. Billy Graham, que é o maior evangelista do século XX, ele disse o seguinte: o sermão mais poderoso é aquele que o pregador vive antes de pregar. Esse é o sermão mais poderoso dele. Perguntaram a Billy Graham: qual foi o seu sermão mais poderoso? Você que pregou para multidões, para estádios lotados, para campos repletos de pessoas. Ele falou: o sermão mais poderoso que alguém pode pregar é o que é pregado antes do púlpito.
Nós não podemos ser pessoas que só têm respeito quando estamos com o microfone na mão. As pessoas têm que respeitar você como homem de Deus, como consequência de seu testemunho pessoal. Andrew Murray, foi um pastor da Igreja Reformada Holandesa, é sul-africano ele dizia o seguinte: não há pregação eficaz sem comunhão profunda. O poder de Deus flui de vidas consagradas e não de discursos preparados. Nós preparamos esboços, nos preparamos para pregar nossas igrejas, mas o grande poder vem de vidas consagradas. É aquele poder que mostra santidade, que mostra mudança, que mostra postura, que mostra um decoro, que mostra cuidado, que mostra reverência. Tito, ele vai dizer no capítulo 2 o seguinte, versículos 7 e 8: no ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Eu vou dizer, no ensino, quando nós ensinamos pessoas, não estamos ensinando apenas no púlpito, porque mostrar integridade no púlpito é a coisa mais fácil, mas é mostrar integridade no ensino do dia a dia. As pessoas que nos rodeiam, mostram integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, ou seja, que não vai receber repreensão. E aí nós então caminhamos para o sexto e penúltimo erro na vida ministerial, que nós aprendemos com Ló. Ló morava há tempo na cidade, mas não influenciou ninguém ao seu redor. Veja o que diz o capítulo 18, nos versículos 32 e 33. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. E se, por acaso, houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. E quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Nós não sabemos quanto tempo Ló ficou na região de Sodoma, mas nós sabemos o seguinte: nem 10 pessoas ele conseguiu influenciar. Se nós contabilizarmos a esposa, as 2 filhas e os 2 candidatos a genro, nós temos uma quantidade ínfima, 6 pessoas. Ele mais 5, ou seja, influenciou 5. E Abraão fala 10, numa cidade como Sodoma, numa região como Sodoma, ele não influenciou ninguém. Nós temos que influenciar vidas. Ou somos luz do mundo, ou não somos luz do mundo. Porque se somos luz do mundo, nós vamos ter que brilhar. Ou somos sal da terra, ou não somos sal da terra. Porque se não formos sal da terra, não vamos salgar nada, nada vai mudar. Ló morou em Sodoma, mas não mudou nada naquela realidade. E a minha pergunta é: a sua preocupação tem sido apenas mudar pelo púlpito? É pela tua vida, é pelo teu testemunho, é pela sua pregação antes do púlpito, é ser luz brilhando, é ser sal salgando. E aí essa é a diferença, porque nós nos preocupamos mais com programações da igreja do que com demonstrar a santidade e pregar a palavra. Francis Chan, ele diz no livro Até que Nada Mais Importe o seguinte: a igreja não precisa de mais programas, mas de pessoas tão cheias de Deus que mudam o ambiente onde passam. Às vezes a igreja tem 1 milhão de programas, você é bom de fazer programas na igreja, e faz atividade, ministérios e tal, mas você não faz diferença. Não há diferença nenhuma, você tem muita atividade, mas pouca mudança. E Chen fala sobre isso, a esse respeito. E aí nós caminhamos para o 7º e último grande erro na vida ministerial. Quando amoldados ao mundo, como Ló, somos lentos em obedecer a Deus. Capítulo 19, versículos 15 e 16, nós lemos: ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas,
sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Os anjos alertaram para ele sobre o perigo, ninguém levou ele a sério, ele ficou na dele. Os anjos chegam e falam: agora sai. Ele, diz o texto, se demorou. O que os anjos fizeram? Agarraram ele pelos braços. Agarraram ele pelos braços. Ló representa essa pessoa amoldada ao mundo, amoldada aos velhos costumes, que não quer mudança. Ele ouve a palavra, ele sabe o que tem que fazer, mas acaba o culto, ele continua fazendo a mesma coisa, ele continua parado. Acaba o culto, e você às vezes prega sobre o assunto, vai para a tua casa e continua a sua rotina. Você demora, Deus está falando de juízo, e você demora a sair do lugar. Então, quando amoldados, vamos a obedecer. E aí nós entramos naquela categoria dos chamados cristãos culturais. Nós acabamos sendo cristãos que vamos aos cultos por um costume, que vamos ao púlpito por uma obrigação, muitas vezes, abre aspas, profissional, uma obrigação ministerial, uma expectativa da igreja. Você vai lá, dá o seu recado, volta para sua casa, mas não muda, você virou um cristão cultural. Note o que diz Vodd Bauckham. Bauckham diz o seguinte, no livro Família pela Fé: o cristianismo cultural é a religião dos que querem os benefícios de Cristo sem o custo da obediência. Amados, não há como termos os benefícios de Cristo sem obedecer. O benefício de Ló era sobreviver, mas se ele não obedecesse, se os anjos não pegassem ele, puxassem ele, pela misericórdia, como nós lemos o texto de Deus, ele teria morrido. Então nós muitas vezes viramos cristãos culturais, que não têm intimidade com Deus, que não têm relacionamento com Deus, que não brilha a luz de Cristo e não salga a terra podre. E Bauckham, então, ele vai falar sobre isso. Nós queremos benefício de Cristo, mas não queremos obedecer, não há como. John Wesley, ele dizia o seguinte: o amor ao mundo é o veneno da obediência. Quando o coração é dividido, a vontade de Deus é negligenciada. Então você tem dois amores. Você ama o Senhor, é a sua obra, você é grato a Ele, mas você também ama o mundo. Você também ama coisas que você deveria combater. Você ama coisas que você deveria deixar. E aí Wesley fala: não dá, porque a vontade de Deus vai ser negligenciada. Você vai se demorar a obedecer. Você vai pensar duas vezes. Não, nós temos que ter firmeza. O próprio Billy Graham falava que a obediência ao chamado para seguir a Deus tem que ser imediata. Então, meus amados, eu quero te dizer, como Hebreus capítulo 12 diz: largue aquilo que precisa ser largado, para que você possa correr, para que você possa voar. É chegado o momento da oração. Eu convido a que você, por favor, se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração por sua vida.